Tem que ficar bonitinho, senão depois fica difícil de entender. Aí para calcular o menor, aí mesma coisa aqui. Então, para calcular o menor. Aí eu vou tirar esse daqui, os cálculos intermediários do menor e do maior, para ao invés de ficar imprimindo, só vai falar o maior e o menor, tá? Só para ficar mais sucinto. E aí na ordem crescente... Não, esse foi o crescente. Tem que fazer piadinha. Então, aqui, aí eu vou tirar esse switch aqui que não está usando. Vou tirar essa impressão aqui do termo intermediário. E aqui. Tá. Aí, as medianas. Depois as médias. E o 6 eu acho que eu tinha colocado como imprimir na ordem decrescente. Tá. Então, o 6 é para imprimir na ordem decrescente. Então, eu tenho aqui... Não tinha, isso. Mas como que a gente faz, por exemplo, para alterar? Ó, esse aqui eu imprimindo na ordem crescente, então vamos colocar decrescente. Como que a gente faz para inverter aqui agora, só para imprimir ele agora na ordem decrescente? O que a gente tem que mudar dentro do código? Aonde? Aqui? No J ou no I? Não, peraí, deixa eu pensar. Ó. Inicia no 0. A gente fez isso no outro. Vai J iniciar no 9 e... No outro a gente fez assim, 9, 0 e J menos menos, não foi? J menos fácil. Só que aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que basicamente inverter a comparação. Então, não é se o próximo for menor do que o meu atual, é se o próximo for maior do que o meu atual. Porque eu estou querendo colocar do menor para o maior, então eu estou verificando. O próximo é menor do que eu? Se for menor, passa para trás. Inverte de lugar comigo. E agora eu quero colocar do maior para o menor, então eu vou verificar. O próximo é maior do que eu? Se o próximo for maior do que eu, aí agora que ele vai para trás. Antes, se ele fosse maior, eu deixava intacto. E se ele fosse menor, eu invertia. Aí agora eu vou fazer, se ele for maior, eu tenho que inverter, se ele for menor, eu deixo intacto. Então, só vou inverter aqui o símbolo. Se ele estava maior, menor, agora, se ele estava maior, agora vai ser menor. E resolvi, pronto. Já está agora em ordem decrescente. Então, só isso. Tá. Vamos... outra coisa. Então, esse código está vindo, tá... Deixa eu colocar aqui. Maior, menor, média. Tinha mais alguma variável que eu criei aqui no meio? Não, acho que é isso aí. Tá, só que esse código aqui está vindo, estou lendo 10 valores, estou escolhendo dentro do menu, escolhendo a opção, realizando uma das opções, chegando aqui embaixo e finalizando o código. Qual que é o problema? O problema é que eu tenho uma opção que é a opção de finalizar. Então, enquanto ele não finalizar, é para ele repetir.
E como que eu posso fazer para ele fazer isso daqui enquanto a opção for diferente de finalizar? Com um laço de repetição, que é o do while. Isso. Porque ele primeiro tem que fazer para depois se verificar. Então ele vai fazer do o quê? Vai fazer a impressão do menu e todas as coisas. While a opção for diferente de 0. Então, agora sim temos um código que vai funcionar com o menu. Então vamos lá. Digite a 0ª casa. Então vamos colocar aqui 58, 5, 5, 6, 4, 78, 53, 41. Beleza. Então vamos lá. Opção, vamos lá. Imprimir ele na ordem. Então imprimir ele na ordem. Na ordem que foi lido. Aí ele repetiu o menu. Não, ele repetiu o menu. Aí, por quê? Ele vai executar a operação, então, por exemplo, vou colocar agora para imprimir na ordem oposta. Então, ele vai imprimir na ordem oposta e vai imprimir o menu de novo. Aí, imprimir o maior valor lido. Então, o maior valor lido é o 78, está na posição 7. O menor valor lido é o 4, está na posição 0. É isso mesmo? Aí, o 4 está na posição 0, então é isso aí mesmo, menor valor lido. Imprimir o vetor na ordem crescente. Então tá ali, ó, o vetor 4, 4, 5, 5, 5, 6, 41, 53, 58, 78. O vetor na ordem decrescente. 78, 53, 78, 58, 53, 41, 6, 5, 5, 5, 4, 4. Imprimir as medianas. 6 e 5. Imprimir a média. 25. E imprimir o vetor de novo na ordem que foi lida. Opa, não foi essa a ordem que foi lida. Ele está usando o outro vetor. Por que ele não está imprimindo na ordem que foi lida? Porque quando eu mandei ele ordenar, na verdade eu editei o vetor antes dele... Eu editei o vetor para ordenar. Eu não ordenei ele num lugar separado. Então eu tenho que criar um lugar separado para mim ordenar ele. Então vou criar aqui um vetor chamado números ordenado. Ou vou chamar só número num ordem, pode ser? Esse nome aqui? Então eu vou dar esse nome aqui agora para o meu vetor quando eu vou ordenar ele. Aí o que eu vou fazer? Então, dentro do menu de ordenação, então, para calcular ele de forma crescente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que copiar todo mundo do meu vetor. Então, o meu vetor num ordem, na posição I, vai receber o valor de números na posição I. Então eu vou copiar o vetor de números para o vetor número ordenados. Por quê? Porque aí agora todas as operações que eu vou fazer aqui embaixo, eu vou fazer em cima do vetor números ordenados. E aí eu vou copiar esse trecho de código aqui para baixo, para o vetor na ordem decrescente, e só inverter aqui o sinal para ficar decrescente mesmo. Tá. Então eu tive que copiar todo mundo para um vetor de ordem ordenado, para então usar ele para ordenar e imprimir ele como vetor ordenado, para não alterar o meu vetor original. Por quê? Porque agora, por conta do menu, pode ser que ele peça primeiro para ordenar e depois mostrar na ordem que foi lida. Tá. E aí ia causar um erro. Aí entra um outro problema também. Aqui eu estou imprimindo as medianas, baseadas na posição 4 e 5. Só que as medianas, elas pressupõem que o vetor está ordenado também.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e, da mesma forma, ordenar o meu vetor. Ai, coisa chata. Ordenar o meu vetor antes de mostrar as medianas. Então, as medianas, elas não vão ser mais baseadas no números, mas no números ordenado. Tá, então, eu tive que colocar o código de ordenação do meu vetor dentro do caso 7, que é o caso para mostrar a mediana. Porque ele primeiro tem que ordenar para então encontrar as medianas. Ele não sabe quem é as medianas do vetor não ordenado. Tá. Aí agora, se eu executar esse código, então, por exemplo, se eu colocar 10, 1, 9, 2, 8, 3, 54, menos 65, 4, 5. Beleza. Ó, na ordem lida, está aqui o vetor na ordem lida. Então, cliquei na opção 1, na ordem lida. Então, ó, não está aparecendo aqui na ordem, a opção que eu selecionei. Aqui, ó. Opção 1, está na ordem lida. Opção 2, na ordem oposta. Opção 3, o maior valor. Opção 4, o menor valor. Opção 5, na ordem crescente. Opção 6, na ordem decrescente. Opção 1, na ordem lida. Opa, não alterou o vetor na ordem lida, que era o que a gente queria. Na ordem oposta de leitura também não foi alterado. Mas se eu imprimir para a ordem crescente, está lá a ordem crescente e está lá a ordem decrescente funcionando. Aí, na ordem crescente, que é o 5, então está ali. Quem que seriam as medianas? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Então, seriam 4 e 5, literalmente. Ficou estranho, mas é 4 e 5. E aí, medianas. Então, se eu imprimir a mediana agora, eu tenho que dizer que a mediana é 4 e 5. E que a média do meu vetor é 3. Ah, é porque eu tenho esse menos 65 aqui na frente, por isso que deu 3, porque aí realmente ficou bem pequenininho a média. Então, porque aqui ó, tem 54, tem 10, tem 9, tem 8, tipo assim, como que ficou 3? É porque o menos 65 puxou lá para baixo. Tá? Então, e se eu colocar um valor inválido, por exemplo, opção 65, eu vou falar opção inválida. Opção 153, opção inválida. Opção 789, opção inválida. Opção 5, vai dar certo. Opção 0, finalizando até breve. E, isso, por causa do while. E ele finalizou. Então, desse jeito aqui a gente conseguiu colocar o menu. E se a gente quisesse que esse menu agora funcionasse para N variáveis, que nem está ali. Então, tipo assim, eu tenho um vetor de tamanho N, qualquer. Com mais ou menos posições. Um N qualquer. Você primeiro vai perguntar um N, aí o usuário vai te falar qual que é o tamanho do vetor e a partir disso você vai ter que fazer o seu vetor funcionar. Então a primeira coisa que você tem que fazer no seu código... Está salvo aí, está salvo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar um N. E depois de qual N, perguntar qual que é o tamanho. Então printf, qual o tamanho do vetor que deseja trabalhar. Ou informe o tamanho. Ficou melhor. Informe o tamanho do vetor que deseja trabalhar. E aí a gente vai ler. Oi? Trabalhar. Então, leu o N. O que eu vou fazer agora com esse N? Eu vou dizer que o meu números é de tamanho N. E o meu números na ordem é de tamanho N também. E vai ter que alterar todos. Aí eu vou ter que trocar todos esses 10 aqui por N. Então aqui eu vou trocar esse 10 por N. Vou trocar esse 10 por N. Vou trocar esse 9 por N menos 1. Tá? Vou trocar esse 10 por N. Vou trocar esse 10 por N. Vou trocar esse outro 10 aqui da ordem por N. Esse 10 por N. Esse 9 por N menos 1. Ali. Esse 10 por N. Esse 10 por N.
esse 10 por n, esse 9 por n menos 1, esse 10 por n, esse 10 por n, 10 por n, n menos 1, n, aí aqui a divisão também vai trocar por n, tá. E aí a gente só vai ter um único problema, que é aqui, as medianas, não é mais a posição 4 e 5, certo? Por que não é mais a posição 4 e 5? Porque 4 e 5 é um vetor de tamanho 10. Se o vetor tiver tamanho 5, qual que é a mediana? 2. Então é um vetor na posição 2. Tá? Que é a posição do meio. Só que aí se ele tiver tamanho 5, ele só tem uma mediana. Se ele tiver tamanho 6, aí ele tem duas medianas. Se ele tiver tamanho 7, ele tem uma mediana. Tá? Porque a mediana é o valor que divide o meu vetor no meio. Então o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se o meu n é par ou ímpar. Então, como que eu posso verificar se o meu n é par ou ímpar? Se o meu n dividido por 2 vezes 2 é igual ao meu n. 2, por exemplo, se for 4. 4 dividido por 2 vezes 2. 4. 4 é igual a 4. Então, 4 é par. Se for 5. 5 dividido por 2. 2, porque é inteiro. Porque o n é um número inteiro. Então, 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 é igual a 5? Não. Então, n é ímpar. Por exemplo, 11. 11 dividido por 2. Isso era para ser aprendendo durante todo o semestre da faculdade, do primeiro ao 10º semestre. O que? O que é essa matéria? Logística. Ah, sim, não. A lógica é... É punk. Mas é legal. É legal, mas é muito rápido. Mas continua, professor. Então, aí, por exemplo, ó, então 11. 11 dividido por 2. A parte inteira dá 5. Aí 5 vezes 2 dá 10. 10 não é igual a 11. Então, quer dizer que o n é ímpar. Então, se o n dividido por 2 vezes 2 for igual a n, então eu tenho duas medianas. Então, as medianas são... Caso contrário, eu tenho que vai ser uma mediana só. Então, a sentença muda para... Opa! Caraca! A mediana é. E um valor inteiro. E aí, qual que é o valor da mediana, então? Por exemplo, se o vetor tem tamanho 5, então se o meu n é 5, qual que é a minha mediana? 2. Que é? 5 dividido por 2. E se meu vetor tiver tamanho 6, quem são minhas medianas? 4 e 3, esses dois aqui. Tá, então é o 2 e o 3. 2 e 3. Como que eu faço para achar o 2 e o 3 do vetor de tamanho 6? Um eu vou dividir por 2 e o outro eu vou dividir por 2 menos 1. Dividido por 2, menos 1. Que é o anterior. Então, isso. Então, n dividido por 2 menos 1. E o n dividido por 2. Tá. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, vamos lá. Qual que é o tamanho do vetor? Vamos lá, eu quero ver o tamanho de vetor, tamanho 5. E aí o vetor é o vetor 7, 8, 4, 1, 9. Então, na ordem que foi lida, 7, 8, 4, 1, 9. Na ordem oposta, na ordem crescente, na ordem decrescente, na ordem lida, beleza. Medianas, então, na ordem crescente, então tá aqui.
quem que é minha mediana? Minha mediana é o valor 7. Vamos ver se vai dar certo. Então, minha mediana, que é o menu 7, a mediana é 7. Então, por exemplo, a mediana é 7. Por quê? Só tem uma mediana, porque o tamanho do vetor é 5. Então, deu certo. E se o tamanho do vetor fosse 4? E eu tivesse um vetor 4, 6, 8, 45. Então, o vetor na ordem oposta, na ordem decrescente, na ordem crescente, e a mediana é 6 e 8. As medianas são 6 e 8. Então, ele imprimiu as duas medianas. Por quê? Porque o tamanho do vetor é 4. Finalizou. Então, deu certo. Então, essa foi a adaptação que a gente teve que fazer para o exercício 2. Beleza? Tranquilinho? Não, né? Claro que é, oxe, bem tranquilo. Espero nunca precisar disso no meu trabalho. Ou manjar bem de você. Não, mas é tranquilo, é só questão de prática. Aí, depois, vocês têm o exercício 3 para fazer. E começa a falar sobre matrizes. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a câmera, porque o quadro matriz eu vou precisar do quadro. Volta aqui, câmera. Ai. Aguenta aí. Vou deixar vocês vendo aqui, enquanto eu modifico a câmera. As coisas aqui acontecem ao vivo mesmo, então a gente vai modificando aqui. Aqui, tiro. Porque passou em estatística. Estatística. Isso é bom. É bom quando ele fica feliz. Ele reprovou a primeira vez. Tem estatística 1 e 2, né? Eu lembro que quando eu fiz estatística a gente brincava. Estatística era a matéria para descansar na semana. Porque você teve cálculo, né? Então, estatística era tipo... estatística hoje. Tá, hoje é aula do soninho então, sabe? Tipo, Dá pra dormir. hoje é aula que dá pra dormir. Hoje é aula de boa. Coitado, fala isso pra ele, só acaba com o dia dele. Não é o intuito de acabar com o dia de ninguém, mas é só porque essa era a verdade, assim, do curso, infelizmente. Vamos lá. Assim que minha perna voltar, eu consigo me mexer pra frente da câmera. Vai, perna. Professor, eu tô bradando pra você ajudar o senhor, Não, nem esquente. A minha perna, ela... Só porque eu tava sentado durante muito tempo, isso que acontece quando a gente é gordo. Então... um pouquinho de água pra você continuar falando. essa água é ruim pra caramba, porque é remédio. Eu tava mal essa semana. Ixi, eu dei uma desmaiada na turma terça-feira. Mentira. Eu tava tipo assim, não sei o que, tô dando aula aqui. Aí de repente, cadê minha cadeira? Aí pega a cadeira, dá aquela agarrada. Aí dá aquela, opa, vou cair. Aí termina aqui esse assunto e o pessoal, vou parar um pouquinho que eu preciso pegar uma água. Aí ela vai bambaleando até a câmera, dá o pause, só tira aqui, dá pro menino que tava sentado. Segurei que eu já venho, sai bambaleando, sai se agarrando nas paredes, tomar água. As coisas ficando cinza, ei, desgraça. Sei lá, tava com febre, passando mal. Eu fui pro hospital, fiquei lá um tempo, fiz exame, fiz um monte de coisa. Não era nada. Deve ter sido pressão baixa. Pressão, o batimento cardíaco subiu, pressão baixou, foi um monte de coisa junto. Eu caí no chão. No final das contas, tipo assim, eu não vou dar essa desgraça. Imagina ter a filmagem de eu caindo no chão, não vou fazer uma coisa dessa. Isso é legal. Aí eu tô tomando essa água aqui que parece água, mas tem um gosto de sal horrível disso aqui. É soro, né? E aí é um soro forte pra caramba. Que é aquele soro de pó, não é nem o soro mesmo. É, tipo, é um pó que você dilui porque tem que ser mais forte. É tipo, obrigado, senhor médico. Mas eu tô tomando. Não quero... Não tô de boa, então vamos prosseguir. Tá, aí a segunda parte aqui de matrizes. O que é matrizes? Bom, tem na verdade pouca coisa para falar sobre matrizes, mas existem algumas coisinhas que é interessante falar sobre ela. Tá? Algumas coisas que inclusive não estão exatamente no slide, mas vão estar aqui no quadro para a gente comentar. Então, primeira coisa, o que é a matriz? A matriz é um vetor, só que de mais dimensões. Então, a variável ela é uma unidade. O vetor, ela é um monte de unidade enfileirada.
E a matriz, ela é um monte de unidade, ao invés de ter uma dimensão só, ela tem várias dimensões para a gente trabalhar. Mas continua sendo homogênea. Homogênea, isso. Tipo, homogênea e endereçável. Tá, se for inteiro, vai ser tudo inteiro. Isso, exatamente. Tá? Ela também possui uma origem, que é um ponto de referência, e a gente pode enxergar a matriz como um vetor de vetores. Então, Aquele que eu falei pra você que tava com medo? o que eu tava com medo? Não, ó, pensa assim, ó. A gente tinha um vetor de inteiros, certo? Agora a gente vai ter um vetor de vetores de inteiro. Então a gente tem o mesmo tipo de dado. Então, por exemplo, eu tenho um vetor de tamanho 10. Agora eu vou ter 5 vetores de tamanho 10. Então eu tenho um tipo de dado, que é a matriz, que ela tem o tipo do dado dela é vetor de tamanho 10. E aí dentro de cada posição da matriz eu tenho um vetor de tamanho 10 dentro daquela posição. Então a matriz, na verdade, se for uma matriz 5 por 10, é uma matriz que está endereçando 50 elementos lá dentro. Certo? Então como que a gente vai ter? Então a estrutura da matriz a gente tem o tipo da variável, o nome da minha matriz e a quantidade de dimensões que a gente tem. Essa quantidade de colchetes pode ser tipo quantos eu quiser, tá? Pode ter tipo 10 colchetes, 10 dimensões, não tem problema. Cada dimensão pode ter um valor de tamanho diferente. Então pode ter 2 por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 10. Pode ser, não tem problema. Ou pode ser 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Também pode ser, não tem problema nenhum. Tá? Nesse caso aqui é uma matriz de tamanho de nome y, cujo tamanho é n linhas por m colunas. Tá? Se eu tivesse mais uma variável, seria tipo x dimensões por n linhas por m colunas. Aí eu teria tá adicionando dimensões na minha matriz. Tá? E aí no final um ponto e vírgula. Então aqui nesse caso a gente tem um y, que é uma matriz de 2 dimensões de inteiro, com n linhas por m colunas. Tá? Tá, vamos lá. Então antes de fazer os exercícios, então vamos dar um foco aqui no quadro agora, para você poder enxergar bem. Vamos lá. Então, aqui no quadro, comigo. Não, esse aqui é o que estava falando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma matriz de tamanho 2 por 3, tá? Então, eu vou criar aqui um int mat de tamanho 2 por 3. O que significa essa matriz? Essa matriz tem quantos endereços de inteiro? Tem quantos inteiros dentro dessa minha matriz? 6 inteiros, certo? Então, essa matriz aqui, ela tem 6 inteiros. Então, ela seria equivalente a falar que essa matriz e esse meu vetor, então meu int vet de tamanho 6, tem exatamente a mesma quantidade de inteiros, certo? Ó, essa matriz tem 2 por 3 dimensões, então ela tem 6 inteiros dentro dela. E se eu criar um vetor vet qualquer de tamanho 6, ele tem quantos inteiros dentro? 6. Então, os dois têm exatamente o mesmo tamanho. Então, se eu fosse colocar em tamanhos, por exemplo, então esse daqui tem 6 elementos de inteiro. O inteiro tem 4 bytes, então ele está ocupando... o inteiro tem 4 bytes. Então, 6 vezes 4 está ocupando 24 bytes. E aqui é a mesma coisa, eu tenho 6 itens, cada um é um inteiro. Então está ocupando 24 bytes. Então eles têm exatamente o mesmo tamanho. Tá? Beleza. Então temos 6 inteiros. Então para que serve, por exemplo, a matriz? Se eu tivesse uma matriz, então, vamos trocar aqui o tamanho dela. Por exemplo, para representar essa sala de aula. Então se eu quisesse representar cada metro cúbico dentro dessa sala de aula. Então essa sala de aula deve ter o quê? Deve ter 7 por 6 por 3? Pode ser? Então vamos dizer que essa sala de aula tem 7 por 6 por 3. Certo? Quantos metros cúbicos tem dentro dessa sala de aula? 7 vezes 6 vezes 3. Então 7 vezes 6, 42. 42 vezes 3, 126. Então, temos 126 posições. Certo? Acho que é isso. Se
Acho que é. Vamos fingir que é, por enquanto. Tá? 126 posições. Então, eu tenho 7 por 6 por 3. Então, se eu quiser, por exemplo, encontrar esse metro cúbico aqui, que está aqui, ó, esse metro cúbico, que está aqui na minha frente. Como que eu vou fazer? Bom, se ela tem 7 por aqui, eu vou medir, vou dizer que o canto ali é a origem, tá? Então, eu vou dizer, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, está no 5º metro cúbico. Então, a posição dela é a matriz na posição 5. Aí depois, como ela está aqui, então ela não está no 0, ela está no 1. Tá? Então, vou colocar aqui esse metro cúbico aqui. Então, com 1. E ele não está no chão, ele está do meio. Então, 1. Tá? Então, este metro cúbico que está aqui no ar, nesse espaço, tem 5 metros, 1 metro, 1 metro. Então tá aqui, eu enderecei esse metro cúbico. Tá? Só que o que está acontecendo? Bom, eu enderecei essa posição dentro dessa minha matriz gigantesca. Então, para que serve a matriz? Para me ajudar a achar o elemento de forma mais visual, porque eu estou acostumado a trabalhar com elementos, por exemplo, em 3 dimensões. Então, eu consigo achar elementos dentro de um espaço geográfico tridimensional. Mas eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Então, por exemplo, esse vetor aqui tem 126 posições. Tá? Então, dentro da minha memória, seria como se eu tivesse uma tripinha de memória com 126 posições de inteiro. E aqui dentro está armazenada a minha matriz. Tá? Como que essa matriz está armazenada? Então, primeiro, essas 126 posições estão divididas em 7 dimensões. Então, ele vem aqui e divide em 7 partes. Vamos pegar aqui. Ficou grande, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões, tá? Então aqui eu tenho 7 dimensões. Cada uma das 7 dimensões está dividida em 6 partes. Então eu vou pegar cada uma dessas dimensões aqui e vou dividir em 6 partes. Não, mentira, eu quero dividir em 7 partes. 5 risquinhos, né? Tá? Dividir em 6 partes, cada uma das 7 dimensões, por quê? Cada dimensão tem 6 partes, e dentro de cada uma das 6 partes eu tenho 3 partes. Então aí aqui no finalzinho eu vou ter tipo... 2 aqui só. Certo? Então eu tenho que esse é o jeito que eu encontro a minha matriz aqui dentro. Então, por exemplo, quem é a posição 5, 1, 1? Então, ele vem aqui, vai pular posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui dentro, porque aqui está dizendo que é 5. 1, então,